Caros amigos aqui do canal Via Romana, saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz. Nesse vídeo de hoje eu quero dar uma breve resposta a algumas provocações feitas pelo senhor Carlos Nogueira a respeito do fascismo e sua relação com a Igreja Católica, com o catolicismo, com os católicos. Bom, deixa eu dar uma contextualização disso aqui que eu vou dizer nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês que nós aqui neste canal já oferecemos um curso de História do Fascismo Italiano nos idos de 2021. Um curso muito bem sucedido, com um bom número de alunos, e que resultou num livreto que eu devo publicar em breve, tá? Eu tenho que registrar essa obra, que é fruto dessas aulas que nós demos aqui. Qual foi o objetivo desse curso? Apologia ao fascismo, ao nazismo, ao racismo, como alguns podem imaginar? Não. Nós somos estudiosos da história, somos formados em história. O Nogueira não é formado em história, a formação dele é outra. E esse tema, esse assunto, é um assunto que nós estudamos já há cerca de uma década. Não apenas o fascismo, mas o fenômeno nacionalista na Europa e no mundo, também no Brasil. Na ocasião, nós tínhamos uma conflagração política aqui no Brasil, onde a esquerda acusava o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita de ser fascista, neofascista. Então, para colocar os devidos pingos nos is, eu decidi oferecer esse curso para mostrar, para provar por A mais B que o nacionalismo, os diversos nacionalismos, são vários, né, nacionalismos, várias espécies de nacionalismo, são na realidade um fenômeno sui generis na história, na política, nem esquerda nem direita, como costuma ser retratado nesses discursos ideológicos dos partidos de direita, dos movimentos de direita ou dos movimentos de esquerda, que tendem quando é a esquerda, a caracterizar o fascismo como direita, quando é a direita, a caracterizar o fascismo como uma espécie de socialismo, de comunismo, etc. Tá? Então, esse curso foi dado para esclarecer essas questões de ordem histórica, de ordem científica, e não para fazer apologia, seja lá o que for. Tá? Obviamente, nós também aqui sempre defendemos a constituição de uma alternativa nacionalista no Brasil, que não tem absolutamente nada a ver com copiar o fascismo italiano. O Brasil tem a sua história, a história do Brasil é sui generis, e todo nacionalismo ele vai ser sui generis, enquanto espécie. Ele pode ter aí alguns conceitos comuns a outros nacionalismos, mas ele é sempre sui generis. Então, antes que alguém venha dizer que nós advogamos o fascismo ipsis literis, ou queremos construir uma alternativa fascista no Brasil, né? Eu quero deixar tudo isso muito claro aqui nesse canal e nessa exposição. E esclarecer também que, para constituir uma alternativa nacional no Brasil, nós temos que libertar a ideia de nacionalismo desses preconceitos. Como se todo nacionalismo fosse expressão de paganismo, de racismo, ou socialismo, ou fosse uma corrente do liberalismo, como alguns dizem também. Tá? Então, por isso que nós oferecemos esse curso na época, e quem tiver interesse em adquirir o material do curso, né? Na época o curso foi em formato videoaula e material didático escrito. Hoje nós estamos oferecendo apenas material escrito, né? É só entrar em contato conosco pelo nosso e-mail para saber como fazer para adquirir. Tenho certeza que quem adquirir não vai se arrepender. Tá? Nós nos baseamos no que é de melhor na bibliografia historiográfica sobre o tema, tá? Que tem pouquíssima coisa aqui no Brasil, né, escrita, mais em italiano, espanhol, inglês. Bom, então eu quero passar aqui a alguns esclarecimentos em relação ao que o Nogueira disse. Pretendo também gravar outros vídeos aprofundando essa questão.
Este aqui é apenas um vídeo introdutório. Antes de mais nada, nós precisamos lembrar que o fascismo ele teve fases. De 1919 a 1921, os historiadores especialistas no assunto geralmente classificam essa fase como uma fase revolucionária, romântica do fascismo. Sendo que a partir de 21, quando o fascismo se estabelece como partido nacional fascista na Itália, para concorrer às eleições parlamentares, ele entra numa fase diferente, uma fase conservadora, nacionalista, que é justamente a fase onde Mussolini vai chegar ao poder como primeiro-ministro, depois vai se consolidar como Duce, um chefe de Estado. Tá? Então são duas fases distintas. Outro ponto também importante é que o fascismo nunca foi um movimento dogmático, como foi o marxismo, ou como foi o liberalismo. O fascismo era um movimento que capturava o sentimento nacional difuso na Itália e que foi tomando forma com o passar do tempo, sendo que a doutrina do fascismo só vai realmente se consolidar ali nos anos 30. Tá? Então foi um movimento historicamente dinâmico, que foi sendo construído. Essas apresentações que enxergam o fascismo como um paganismo, como, enfim, um fenômeno do socialismo, um braço do socialismo, como tem alguns, como, por exemplo, esse tal de João Eigen, que também faz apresentações críticas ao fascismo, equiparando ao marxismo, ao socialismo marxista, aos socialismos do século XIX, etc., chamados socialismos de esquerda, né? Isso também não tem fundamento, porque não leva em consideração todo o processo de construção do fascismo enquanto movimento, enquanto regime. Tá? Agora, com relação ao relacionamento do fascismo com a Igreja Católica, o primeiro ponto que nós temos que levantar é o seguinte: a Itália, no início dos anos 20, corria sérios riscos de ver acontecer uma revolução bolchevique, que estava sendo preparada pelo Partido Socialista Italiano, liderado pelo Giacomo Matteotti, e pelo Partido Comunista Italiano, liderado pelo Antonio Gramsci. Tá? E foi justamente a marcha sobre Roma, em 1922, que impediu que essa revolução bolchevique ocorresse. Agora, os senhores imaginem o impacto que uma revolução bolchevique teria em Roma, capital da fé apostólica. O impacto que isso teria para a igreja seria algo grandioso, monumental, porque poria em xeque a própria existência da Santa Sé, da Sé Apostólica. E isso por si, se Mussolini não tivesse feito nada mais que isso pela igreja, só isso já seria suficiente para todos os católicos rezarem pela alma dele, nos textos que oferecem, nas missas que oferecem e participam, e nas suas orações particulares. Tá? Isso aqui, o que eu estou dizendo, não consiste em uma absolvição do Mussolini, no sentido que ele não tivesse falhas, vícios, não tivesse cometido erros, e tampouco numa afirmação de que não havia nada dentro do fascismo incompatível com o catolicismo. No nosso curso nós mostramos isso. Havia elementos compatíveis e elementos incompatíveis. Né? Porém, independentemente disso, o fato que nós temos que colocar aqui em destaque, e é aqui que eu quero chegar nessa apresentação de hoje, é que o Papa Pio XI, em 1922, favoreceu a chegada dos fascistas ao poder através da marcha sobre Roma. Nós faremos depois outros vídeos esclarecendo essa relação da igreja
com o fascismo italiano, de forma mais aprofundada, mas hoje eu vou focar apenas neste aspecto que precisa ser ressaltado, que é o seguinte: na época, 1921, 22, nós tínhamos na Itália o chamado Partido Popolare, Partido Popular do padre Luigi Sturzo. Era um padre que defendia a corrente da democracia cristã. Bom, Pio XI tinha sido núncio na Polônia, um pouquinho antes dele ser eleito Papa. Ele tinha estado na Polônia naquele período final da Primeira Guerra Mundial e ele viu ali como os comunistas estavam se movimentando para instaurar uma revolução no país, aproveitando-se daquela situação de caos pós-Primeira Guerra Mundial. E ele viu como a democracia era fraca, era incapaz, como lhe faltavam meios de opor resistência àquele processo de revolução que estava sendo promovido ali na Polônia. Tá? Então, quando ele é eleito Papa, ele leva essa experiência dele como núncio para o governo da Santa Sé, e ele, juntamente com outras lideranças do alto clero, chegam à conclusão, mas notadamente o Papa Pio XI, que era impossível frear essa revolução bolchevique que estava em curso na Itália através da democracia. Então ele manda um ofício para o cardeal Gasparri, se não me engano, então secretário de Estado, para enviar para os bispos da Itália uma ordem que era de retirar o apoio dado ao Partido Popular do Padre Sturzo e passar a apoiar os faces de combatimento, o Partido Fascista, o Partido Nacional Fascista, PNF. Tá? E essa diretiva ela foi dada um pouco antes da marcha sobre Roma, justamente para favorecer a marcha sobre Roma, que já estava sendo preparada. Tá? Então o padre Sturzo foi obrigado a fechar o Partido Popular, tá? E os católicos, através dos bispos, foram estimulados a apoiar a marcha sobre Roma e Mussolini. Tá? Isso tudo está documentado em provas textuais que foram liberadas recentemente, que estão lá nos arquivos do Vaticano. Esses arquivos ficaram durante muito tempo sob sigilo, mas no meado aí dos anos 2010 eles vieram à tona, tá bom? Foram liberados e muitos historiadores trabalharam em cima desses arquivos, entre eles David Kertzer, que escreveu um livro, O Papa e Mussolini, Sandro Rogari, entre outros. Tá? Então tudo que nós estamos falando aqui está baseado na historiografia mais autorizada, mais recente, mais atualizada sobre o assunto. Existem dados documentais, provas documentais provando tudo isso que nós dizemos. Tá? E aqui fica a questão: será que o Nogueira ele é mais sábio que Pio XI? Ele é mais sábio que o cardeal Gasparri? Ele é mais sábio que tantos membros do alto clero que apoiaram a marcha sobre Roma, apoiaram Mussolini, apoiaram o regime? Como, por exemplo, o cardeal Merdelval, que foi líder do soldadito piano, braço direito de São Pio X na luta contra o modernismo, que disse que Mussolini era um homem enviado pela providência divina? Será que ele é mais sábio que o padre Tati Venturi, que era próximo do regime e negociou várias vezes com o regime? É mais sábio que o Monsenhor Pizarro, também um apoiador do regime, cardeal Schuster e Nietzsche, entre outros, entre tantos outros, padre Henrico Rosa, padre Gustav Gundlacher, catedrático da Gregoriana. Posso ficar aqui citando vários nomes, padre Ledochovsky, geral dos jesuítas. Nogueira é maior do que esses homens? Então, desculpem, esta postura antifa, a priori,
do Nogueira e de outros católicos é até perigosa. E aqui eu não estou dizendo que nós devemos chancelar todos os elementos do fascismo italiano. Obviamente que não. Houve equívocos, houve limitações no regime, sim, a gente vai falar disso. Mas apresentar o fascismo como inteiramente negativo é colocar a igreja sob severa suspeita, como que o alto clero e um papa pode ter dado apoio, né, ao regime fascínora, pagão, anticristão. Então a igreja é anticristã, a igreja é uma organização pagã também, né, e deve estar sob suspeita. A presunção de legitimidade das decisões dos papas fica severamente ameaçada. Ora mais, professor Rafael, as decisões papais no campo político não são dogmáticas? Obviamente que não, mas elas são feitas com base numa prudência, né? numa análise fria, não são feitas com base em sentimentos, em conveniências, mas sim em considerações profundas a respeito dos interesses permanentes da Igreja Católica. Nós estamos falando de papas pré-conciliares, né, que não estavam nem um pouco preocupados com o ecumenismo, com o diálogo, e eram muito incisivos na defesa dos direitos de Deus e da Igreja. Tá? Enfim, então, para início de conversa, era isso que eu tinha a dizer. Escolham com quem os senhores vão ficar. Eu fico com Pio XI, eu fico com o Cardeal Gaspar, eu fico com Gustav Cunha de Lastra, eu fico com o Cardeal Schuster e Nietzsche, eu fico com eles, entre outros, Monsenhor Pizarro, etc. Tá bom? Então, pessoal, voltaremos a esse assunto. De início era o que tínhamos a dizer. Um abraço, fiquem com Deus.